O segundo tipo de ligação são as ligações covalentes. Essas ligações covalentes, elas ocorrem entre ametais. Então, é um ametal ligado a outro ametal. E nesse tipo de ligação não ocorre doação de elétrons. Por quê? Se nós observarmos a tabela periódica, nós vamos perceber que os não metais, eles querem ganhar elétrons. Eles não querem perder elétrons. Então, ninguém está disposto a doar nada. Eles só querem receber. Se eles querem receber, mas só tem a metal, então a melhor forma que eles encontraram de resolver o problema deles é compartilhando. Então aqui existe o compartilhamento de elétrons. Enquanto na ligação iônica havia doação, quando se separava não devolviam, aqui não. Na separação, cada um fica com o seu elétron, porque é simplesmente um empréstimo, um compartilhamento. Vamos entender isso melhor. Se eu pegar um átomo de flúor, o flúor é do grupo 7A, quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. E ele só encontrar outro flúor, também com 7 elétrons na última camada. Todos dois se encontram com a necessidade de um elétron, que eu estou simbolizando por um tracinho. Isso é uma necessidade de elétron. O que acontece? Como este flúor não quer doar para o outro, nem esse aqui quer doar para o primeiro, o que eles resolvem é, então eles vão, o primeiro flúor vai emprestar temporariamente um elétron para o outro, para o segundo. Quando este flúor empresta um elétron para o segundo flúor, ele passa a ter 8 elétrons girando em sua camada. Só que, depois de girar em torno da camada dele, este flúor, que vai ficar com 6, ele vai querer também ter 8. Então, quando o elétron dele voltar para ele, vai também um elétron do outro. E com isso, eles ficam o tempo inteiro compartilhando, indo e voltando esses elétrons. Esse tipo de ligação covalente envolve sempre 2 elétrons para cada compartilhamento. É um elétron do primeiro e um elétron do segundo. Por isso que a gente sempre fala que são pares de elétrons compartilhados. Ou seja, é um de cada um. Se ao invés de pegar o flúor, eu resolver pegar agora, por exemplo, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Eles, então, eles querem ficar com 8 elétrons. Então, compartilhar apenas um elétron não vai adiantar. Um par de elétrons não vai adiantar, porque senão vai ficar com 7. Então, nesse caso, eles vão compartilhar 2 elétrons. Então, do mesmo jeito que vai para lá, volta também. Então, nesse caso aqui, há 2 compartilhamentos. Lembre-se que cada seta aí de volta é um compartilhamento. Então, aqui, o elétron vai e volta.
Aqui ele vai e volta e um outro também vai e volta. Então, se nós formos desenhar isso aqui bonitinho como uma ligação covalente, nós vamos ter que o flúor, quando chega perto de outro flúor, eles compartilham cada um elétron. Então, isso aqui é o compartilhamento que existe entre os dois elétrons. Observe que cada covalente são par de elétrons, são 2 elétrons. No caso do oxigênio, são 2 pares de elétrons que eles vão compartilhar. Na hora de escrever a minha fórmula molecular, na ligação covalente, eu já não estou envolvendo mais cargas, íons. Eu estou envolvendo quantidades de elétrons, de pares de elétrons compartilhados. Então, eu só preciso observar que se eu tiver um flúor junto com outro flúor, o flúor, ele, por ter 7 elétrons na última camada, ele só precisa fazer uma covalente para chegar a 8. A quantidade de covalentes é a quantidade que falta para chegar a 8, de elétrons para chegar a 8. Então, como eu só preciso de mais uma covalente, basta para mim um outro flúor. Então, na hora de montar aqui a minha fórmula, eu vou ter flúor 2 vezes. O mesmo acontece com o oxigênio, que aparece 2 vezes. Porque um flúor com outro flúor resolve. Um oxigênio com outro oxigênio resolve. Se eu pegar o nitrogênio, quando eu juntar com outro nitrogênio do lado dele, ele precisa de 3 ligações, mas os dois precisam de 3 ligações. Então, simplesmente eu faço as 3 ligações entre eles. Então, eu só preciso escrever o N 2 vezes. Agora, o número máximo de ligações que um elemento faz com um outro elemento são 3. Ele pode fazer uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Ele nunca vai poder fazer 4 ligações com o mesmo elemento químico, ou seja, vamos supor o carbono. O carbono ele precisa de 4 covalentes. Eu não posso colocar carbono junto com carbono dessa forma. Isso está errado. Ele só pode fazer no máximo 3. Então, eu até poderia colocar 3 ligações com o outro carbono. Mas como o carbono ele precisa de 4 ligações, estaria faltando uma ligação a mais com um outro elemento químico para cada um. Então, na hora de montar a minha fórmula molecular, eu tenho que ter em mente a quantidade de covalentes que cada elemento químico vai fazer. Então, é muito simples. Se nós pensarmos que eu só preciso saber o número de elétrons presentes na última camada, o número de ligações que eles vão fazer, de ligações covalentes, vai ser sempre o que falta para chegar a 8. Então, todo o grupo 7A, se aqui é 7, para chegar a 8, falta 1. No grupo 6A, para chegar a 8, falta 2. No grupo 5A, para chegar a 8, falta 3. O grupo 4A, para chegar a 8, falta 4. Só é diferente o grupo 3A, que no grupo 3A ele vai querer fazer 3 ligações covalentes. Apesar de que, se ele fizer 3 covalentes, ele não vai chegar a 8, mas ele faz 3 covalentes. Então, para facilitar a montagem desta tabela,
para facilitar, eu vou pegar aqui uma tabela que não tem nenhum elemento químico, eu só marquei aqui algumas cargas, alguns íons que não obedecem à regra do quinteto, que tem mais de um cátion, formam mais de um cátion, tá certo? Com alguns aqui que formam apenas um. Então, para montar aqui embaixo essa minha extensão, é muito simples. Eu só preciso contar. Por que eu gosto da nomenclatura, da numeração antiga das famílias? Porque se eu seguir essa numeração pequenininha que tá aqui, ó, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A, vai me facilitar aqui embaixo. Por quê? 1A quer dizer que tem um elétron na última camada. Aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui é a quantidade de elétrons na última camada. Na hora de montar os íons também fica fácil. Então, para montar íons, é só eu começar. Eu vou contar daqui para lá, positivo, de 1 a 3. Então, ó, mais 1, mais 2, mais 3. Parei aqui. Vou pular o 4. Agora, de lá para cá, contando de trás para frente, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. E aqui, mais ou menos 4. Agora, a quantidade de covalentes. Se eu estou falando de covalente, ligação covalente, e ligação covalente é não metal com não metal, e a divisão de não metal é desenhando uma escada aqui. Observem que meu grupo 1A e 2A ficou fora. Então, eu não me interessa saber quais são aqui as covalentes, porque eles não vão fazer covalente. Os covalentes vai ser só daqui para cá. Então, para fazer esses covalentes daqui para cá, é só eu ir colocando quanto falta para chegar a 8 de cada um desses números. Então, aqui eu tenho 7 para chegar a 8. 1, 2, 3, 4. Cheguei no 4, eu volto no 3. E assim eu tenho a minha cola da tabela periódica. Bom, então se eu preciso pensar em quantas covalentes cada um faz para montar, se eu tiver, por exemplo, o oxigênio faz 2 covalentes. Mas ao invés de ter outro oxigênio por perto, o que eu tenho é o hidrogênio. O hidrogênio, ele está aqui em cima, mas ele vai fazer apenas uma covalente, ele só tem um elétron. Então, ele só vai fazer uma covalente, ele não tem como fazer mais do que uma covalente. Se o compartilhamento é um elétron de cada um, ele não pode fazer 2 covalentes, ele só tem um elétron, da onde vai vir o segundo? Então, ele só faz uma covalente. Então, com o hidrogênio fazendo uma covalente apenas, vai ficar faltando covalente para o oxigênio, porque ele faz 2 covalentes. Então, eu preciso de outro hidrogênio para fazer uma segunda covalente. Agora, eu atendi uma covalente do hidrogênio e as 2 do oxigênio. Desse jeito, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a minha molécula, a minha fórmula molecular vai ser H2O. Mais uma vez, quem é que vem primeiro? Primeiro, o menos eletronegativo. O hidrogênio está aqui, o oxigênio está aqui. O oxigênio é o segundo elemento químico mais eletronegativo. O primeiro é o flúor e depois é o oxigênio. Se eu for montar, por exemplo, com o carbono,
O carbono, ele é tetravalente, então ele faz 4 ligações covalentes. Se eu juntar o carbono com o oxigênio faz 2 covalentes. Então é simplesmente o seguinte, ele precisa de 4, esse precisa de 2. Então, olha, eu consigo fazer 2 com um único oxigênio. Eu atendi as 2 do oxigênio, mas não atendi as 4 do carbono. Ele precisa de outro oxigênio para poder ser atendido. Agora sim, esse aqui tem as 2 ligações que ele quer, esse tem as 4 ligações que ele quer e esse aqui tem as 2 que ele quer. Então, esta molécula vai ser, eu usei um carbono e 2 oxigênios. Olha a posição na tabela periódica. Esse vem primeiro e esse vem depois. Então, eu tenho CO2, um carbono e 2 oxigênios. Ah, precisa ser só assim? Não, por exemplo, eu posso juntar. Eu tenho aqui o hidrogênio que precisa de uma covalente, só uma covalente. Então, se eu pego o carbono e ligo a ele a um oxigênio, então ele vai fazer uma dupla ligação com oxigênio. Mas se ele tiver ligado a um hidrogênio, ele vai precisar de 2 hidrogênios, um carbono e um oxigênio. Nesse caso vai ser H2CO. Bom, mas essa é a fórmula molecular. No caso das ligações covalentes, nós temos outras 2 fórmulas. A fórmula eletrônica de Lewis e a fórmula estrutural. A fórmula eletrônica de Lewis, ela leva em consideração os elétrons presentes na última camada. A fórmula estrutural leva em consideração as ligações covalentes. Cada uma evidencia uma coisa. Então, aqui, vamos pegar no caso do flúor. O flúor, eu disse que ele compartilha um elétron cada um. Só que o flúor, ele tem 7 elétrons na última camada. Se ele tem 7 elétrons na última camada, para desenhar este flúor na fórmula de Lewis, o que eu faço? Para começar, eu vou considerar o flúor como se fosse um quadradinho. Imagina um quadradinho. Eu posso colocar meus elétrons 2 a 2 em cada lado do quadradinho ou em cada vértice desse quadradinho. Ah, quando é que eu vou usar um, quando é que eu vou usar outro? Depende daquilo que você está fazendo, do tipo de ligação que você está fazendo. Quando for, por exemplo, como esse estilo aqui, eu posso colocar simplesmente nos vértices. Quando for, por exemplo, como aqui, eu posso colocar nos lados, tá certo? Então, por exemplo, flúor. O flúor, ele tem 7 elétrons na última camada. Como eu vou ligar um flúor com o outro, eu vou deixar para colocar os elétrons do pareamento entre um e outro. E os demais eu vou colocar seguindo os lados do meu quadrado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para o outro flúor, para diferenciar os elétrons, eu posso colocar, por exemplo, X. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu coloco um ao lado do outro, eu já sei que esses dois é que estão fazendo pareamento. São os elétrons da minha covalente. Se eu pego o oxigênio, a mesma coisa.
Então, vamos fazer de uma vez aqui no nosso exemplo, no nosso resumo. Então, eu tenho o flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o outro flúor com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu for fazer do oxigênio, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai precisar de 2 covalentes. E o outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso do meu CO2, eu vou fazer exatamente o que está aqui. Eu vou colocar um oxigênio com os seus elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar o carbono com seus 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Todos pareados. E o oxigênio com os seus outros 6 elétrons. E essa é a fórmula de Lewis. Na fórmula eletrônica, eu já até comecei a fazer aqui, porque a fórmula eletrônica ela evidencia as ligações covalentes. Então, no caso do flúor, eu vou esquecer os elétrons que ele tem e vou me ligar só na covalente que ele faz. Ele faz uma covalente, então é um flúor ligado a outro. Aqui no O2, eu tenho um oxigênio, eu tenho 2 covalentes ligadas a outro oxigênio. Aqui no CO2, então, eu tenho O dupla, C dupla, O. E aqui no H2CO, eu tenho o C com uma dupla O e simples com H. Se eu for fazer, eu vou fazer aqui também o nitrogênio, porque o nitrogênio tem a tripla ligação. Então, eu vou fazer um nitrogênio, a tripla ligação e outro nitrogênio. Isso é muito importante conhecer, porque mais para frente vocês vão precisar conhecer o tipo de ligação que faz para dar continuidade à matéria. E essa fórmula estrutural, ela é extremamente usada quando vocês estudam química orgânica. Continuando com a ligação covalente. Outras características da ligação covalente. Lá na ligação iônica, ele formava retículo cristalino. Aqui a ligação covalente forma moléculas. O termo moléculas que nós utilizamos para todas as substâncias, ele na verdade deveria ser utilizado somente para as substâncias que fazem ligação covalente. Um outro detalhe da ligação covalente é a questão da polaridade. A polaridade tem tudo a ver com a eletronegatividade. Imaginem a eletronegatividade como uma força numa queda de braço. Se eu tiver irmãos gêmeos idênticos que têm a mesma força, numa queda de braço, ninguém ganha. Ou seja, esse elétron vai rodar na mesma medida entre um e outro. É um cabo de guerra, não fica mais para um do que para outro. Eles têm a mesma força. Essa eletronegatividade é o que vai, então, é a força que vai puxar esse elétron para si. Se eles são iguais, eles puxam na mesma medida. Como eles puxam na mesma medida, não fica uma diferença de carga entre um e outro. Nesse caso, nós dizemos que essa ligação, ela é apolar, ou seja, não fica uma diferença de polaridade. Agora, quando um elemento químico é mais forte que o outro, quando um átomo é mais forte que o outro,
esse elétron ele tem a tendência a ficar mais tempo para o lado daquele que é mais forte. Como ele fica mais próximo daquele que é mais forte, cria uma diferença de potencial. Entendam, não estamos falando de formação de íons, não é isso. O hidrogênio não vai ficar positivo, não vai adquirir carga positiva. Ele só vai ficar, como ele é mais fraco, ele vai ficar menos negativo, vamos dizer assim, ele fica menos negativo que o oxigênio. Então há uma diferença de forças aqui. Nesse caso, nós dissemos que esta ligação aqui, ela é polar. Então, como eu vou saber quando a ligação é polar e quando é apolar? É muito simples. Toda vez que os dois lados da ligação forem iguais, mesmo átomo, ela é apolar. Se forem átomos diferentes, ela é polar. Então, aqui eu vou analisar ligação por ligação, tá? Então, aqui eu tenho um oxigênio e eu tenho um carbono. São diferentes, então, polar. Aqui, carbono e oxigênio, diferentes, polar. Aqui eu também tenho polar e polar. Mas aqui eu já tenho apolar. Aqui, apolar, porque eles são iguais. Se eu tivesse terminado essa molécula que eu ia colocar o hidrogênio e hidrogênio, observe, hidrogênio com carbono, polar. Agora, carbono com carbono, apolar. E esse aqui, polar. Então, as ligações covalentes podem ser polares ou apolares. E nós temos também outras propriedades. Neste caso aqui, na outra, eles eram sólidos. Aqui eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Essas substâncias não são bons condutores, então a gente diz que não conduzem a corrente elétrica. Eles não são bons condutores e, em geral, têm baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Por isso que eles podem ser gasosos à temperatura ambiente.